Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre equilíbrio químico, uma segunda parte do equilíbrio químico, né? Onde a gente vai tratar de deslocamento de equilíbrio, tá? Então seria importante você assistir a aula inicial sobre o conceito do equilíbrio químico, né? O cálculo da constante de equilíbrio, tá? Para ter uma noção melhor das coisas que a gente vai falar agora, ok? Então, olha, eu vou dar uma relembrada no que é o equilíbrio, né? O equilíbrio químico ele ocorre nas reações reversíveis, né? Onde os reagentes formam os produtos numa velocidade V1 e os produtos, ao serem formados, recompõem os reagentes numa velocidade V2, né? Sentido direto, sentido inverso. E aí, quando essas velocidades se igualam, a gente diz que o sistema atingiu o equilíbrio químico, V1 igual a V2, tá? O que a gente vai ver hoje, né? Como que fatores externos aplicados a um sistema em equilíbrio perturbam esse sistema, né? Favorecem um sentido ou o outro da reação, ok? Então vamos lá. Quem estudou isso foi o Le Chatelier e ele lançou esse princípio. Quando um sistema em equilíbrio sofre a ação de uma perturbação externa, ele reage de forma a diminuir a perturbação imposta. Então vamos entender isso. Que fatores são esses que podem ser aplicados? Concentração de reagentes e produtos, né? Alterar a quantidade ou do reagente ou do produto, tá? Aumentando, diminuindo. A temperatura e a pressão. Ok? Então a gente vai analisar cada um desses princípios aí. Fazer uma parte aqui, tá? Tem aí a ação de catalisadores. É muito comum aparecer em questões de prova catalisador. Ah, o que o catalisador altera o equilíbrio químico? O catalisador não altera nada. O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. A gente falou em catalisador em cinética química. Tá? Estou abrindo esse parênteses aqui porque pode ser que você tenha sentido falta aqui de catalisador. Mas o catalisador em si, ele não desloca o equilíbrio. Okay? Ele faz a velocidade da reação, tanto direta quanto inversa, ser mais rápida, porque ele diminui a energia de ativação. Tá? Mas ele não afeta aqui o equilíbrio químico. Então, terminado esse parênteses aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é a concentração, né? Então, sempre vou dar aqui uma conclusão geral e depois ver aqui os pormenores, ok? Então, olha, a concentração, né? A adição de uma substância ou no reagente ou no produto vai deslocar no sentido oposto ao adicionado. E se você fizer a retirada, você vai deslocar no mesmo sentido do retirado, ok? Então, vamos analisar isso com calma. Assim, com a observação do seguinte, ó, a substância sólida não desloca o equilíbrio, tá? Então, é comum ter substâncias sólidas na reação, então mexer ali, alterar a quantidade de uma substância sólida não afeta em nada o equilíbrio. Ok, então olha, o exemplo que eu trouxe aqui, né, é a reação de formação da amônia, onde gás nitrogênio reage com 3 mols do gás hidrogênio para formar 2 de amônia. Okay? Sentido direto, esse da setinha verdinha, e sentido inverso aqui da setinha amarela. Tá? Então, olha, eu estou propondo a adição de gás hidrogênio, né? Vou colocar aqui mais moléculas de gás hidrogênio. E aí o que vai acontecer? Né? Então, estou lembrando aqui a velocidade dessas reações, a expressão da lei da velocidade. A gente vê isso em cinética química também, né? Lei de Gutenberg-Vaage, tá? A lei da ação das massas. E aí, olha, a velocidade no sentido direto, que eu estou chamando aqui de V1, vai ser dada por uma constante, K1, e pelas concentrações do N2, que é o reagente aqui, vezes, tá? A do H2 elevado aqui o coeficiente estequiométrico dele, né? Que é 3. E aí, olha, se você adicionar mais H2, o que vai acontecer? Você vai ter mais moléculas de H2. Pensando na teoria das colisões, né, que explica a velocidade das reações, quanto mais moléculas eu tiver, mais choques vão poder acontecer. E aí, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Então, se você aumenta a quantidade de H2, você vai aumentar a velocidade V1. É diretamente proporcional. Se eu aumentar ou H2 ou, né, o N2, a velocidade da reação direta
aumenta, né? O V1 aqui, ok? Então a gente diz que a V1 vai ficar maior que a V2 e que nesse caso você desloca o equilíbrio no sentido direto ou para a direita. Esse é o raciocínio, ok? Vamos propor agora a retirada, né? Então a gente adicionou, então a gente agora vai retirar. Estou propondo aqui a retirada de N2, certo? Então, olha, são as mesmas velocidades, certo? Eu não falei da velocidade da reação inversa, né? A reação inversa, no caso, vai ser a V2, uma constante K2 e a concentração da amônia, né, elevada aqui, o coeficiente dela, que é 2, certo? Então, olha só, vamos retirar N2. Se eu retirar N2, repara, olha a expressão aqui da velocidade, né? Eu vou diminuir a concentração do N2. Vai ter mais choques? Não, pelo contrário, o número de choques diminui, né? Então, eu vou favorecer a velocidade V1? Não, é diretamente proporcional. Se eu diminuir a quantidade de N2, a velocidade V1 vai diminuir. Consequentemente, a V1 vai ficar menor que a V2. Então, a gente raciocina que o sistema desloca no sentido aqui inverso, né? Ou para a esquerda. Ok? Você pode também pensar, se eu diminuir a quantidade aqui do N2 e ou do H2, o sistema vai aumentar a V2 para repor isso que foi retirado. Tá? Pode ser um raciocínio válido aí também, se você quiser fazer. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer uma questão de exemplo aí, tá? Então, olha, é uma questão do Enem, né? Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar e etc., ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, repare, temos aqui, né, a hemoglobina. Esse é a aquosa, né, aqui a aquosa, tá, é porque ela está dissolvida ali no sangue, né? Mas o O2 dissolvido no sangue também, né, formando aqui no sentido direto a hemoglobina oxigenada. E a hemoglobina oxigenada, né, na reação inversa, vai reconstituir aqui a hemoglobina e o oxigênio. Então, repara, gente, que ele falou aqui, olha, que nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada. Tá? A questão já falou isso. Temos aqui a fonte, ok? Então, ó, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da. Tá? Então, ele já diz que vai ter uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada. E aí, por que isso acontece? Né? Elevação da pressão arterial, aumento da temperatura corporal, redução da temperatura do ambiente. Olha, essas duas opções aqui estão falando de temperatura, né? Temperatura influencia no equilíbrio, tá? Mas para analisar a temperatura, teríamos que ter aqui o ΔH da reação, né? Aquele valor da variação de entalpia, tá? Não é o caso aqui. E aí a letra D, queda da pressão parcial de oxigênio. Então, olha só, o que a gente sabe? Em altitudes mais elevadas, você tem uma menor disponibilidade de oxigênio. O oxigênio fica mais escasso. Se eu tenho menos oxigênio, né, é como se eu tivesse aqui uma diminuição da concentração de oxigênio que está disponível para a gente respirar. Consequentemente, se eu tenho menos oxigênio para respirar, a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue também vai ser menor. E aí o que a gente acabou de ver ali no deslocamento do equilíbrio? Se eu retiro o oxigênio aqui do equilíbrio, né, eu não vou favorecer a reação direta. Eu vou favorecer a reação inversa. O sistema vai repor o oxigênio que está sendo retirado. Né? Então, nesse caso aqui, retirando O2, o sistema vai aumentar a V2 para repor esse O2 retirado. Consequentemente, a concentração da hemoglobina oxigenada também vai diminuir. Né? Porque se eu estou aumentando a V2 para repor o O2 que está escasso, então a concentração, a quantidade de HbO2 aqui também vai diminuir. Ok? Então a melhor opção aqui seria a letra D, queda da pressão parcial de oxigênio. Tá?
Pressão parcial, no caso, pode ser entendida como quantidade, ok? A gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo fator aí, sobre temperatura e no outro sobre pressão, ok? Que no caso seria a pressão total do sistema. Nesse caso aqui, pressão parcial é encarado como concentração. Ok, jovens? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aí para o próximo fator, que é a temperatura. Então, olha só, temperatura, né? Como que a temperatura afeta um equilíbrio. Se você aumentar a temperatura, você desloca no sentido endotérmico. Lembrando, sentido endotérmico é o sentido que absorve energia, absorve calor, endo, para dentro. E a diminuição da temperatura vai deslocar no sentido exotérmico, exo, libera calor, tá? E a gente vai depender, para fazer a análise da temperatura, sempre do ΔH, da variação de entalpia, tá? Que, se fornecida na reação, né, sempre faz referência ao sentido direto. Então, olha só, o exemplo que eu trouxe aqui, 2 do NO2 formando N2O4. O ΔH desta reação é menos 54,4 kJ. Esse ΔH aqui, ele está negativo, uma reação exotérmica. Em qual sentido? No sentido direto. Se no sentido direto ela é exotérmica, no sentido inverso ela vai ser endotérmica. Ok? Então eu trouxe até uma fotinha aqui, olha. A coloração castanha, ela é característica do NO2, tá? Então esse NO2 aqui, ele está bem castanho, um castanho bem forte, tá vendo aqui na foto? Porque ele está mergulhado aqui numa água quente. E aqui ele já está com uma corzinha mais pálida. Seria a formação do N2O4, porque eu estou aqui mergulhado ele num banho de gelo. Talvez esteja dando para perceber aí na foto. Ok? Então qual é a leitura que a gente tem, né? Se você, no caso, aumentar a temperatura, você favorece a reação endotérmica. Como a gente acabou de analisar, o sentido exo é o sentido direto e o endo vai ser o inverso. Se você aumentar a temperatura, você vai favorecer a reação endotérmica. Ok? E se você diminuir a temperatura, aí você favorece a reação exotérmica. Ok, gente? Então é isso, tá? Para analisar a temperatura, dependemos do ΔH. Ok? Então, olha, uma questão que exemplifica isso. Vamos lá. Exemplo 2 aqui, o Enem 2020. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Então, repara aqui, olha, esse seria o cloreto de cobalto, né, que tem coloração azul, quando ele não está hidratado. Se essa molécula absorve 6 moléculas de água, ela vira um sal hidratado, e a coloração muda. Eu vou aqui para uma coloração rosa, tá? São a propriedade dos sais, né, higroscopia, é absorver umidade. No caso, alguns sais mudam de cor quando absorvem essa umidade. Ok? ΔH da reação não foi fornecido valor, mas está dizendo aqui que é menor que zero. Então, ΔH negativo. Ok? E aí a pergunta é, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, cuidado com esses detalhes, né, do Enem, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Olha, então o cartão já está com a coloração rosa. Ok, né? Eu quero reutilizar. Então, se eu quero reutilizar, eu queria que ele voltasse a ser azul, né? E aí, repara, o que temos aqui de opções? Resfriar, borrifar água, colocar no papel, envolver com papel alumínio, né? Aquecer com secador de cabelos ou embrulhar num guardanapo de papel. Então, olha só, o que a gente tem aqui? O ΔH é menor que zero, correto? Isso indica, então, que eu tenho uma reação exotérmica no sentido direto. ΔH sempre referência da reação direta. Então, menor que zero, exo no sentido direto. No sentido inverso, ele vai ser endotérmico. E aí a questão falou para a gente, então, olha, eu quero reutilizar o cartão.
Ele está rosa, mas eu quero reutilizar. Olha, então eu quero que ele volte a ser azul. Né? Então eu tenho que deslocar no sentido inverso, para a esquerda. Ok? Então, das opções que estão aqui, né? Olha, se você resfriar no congelador, você vai diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura favorece o exo, sentido direto. Eu não quero direto, quero o inverso. Borrifar spray de água. Olha só, se você coloca água, você está aumentando a concentração de água aqui, olha. Você vai favorecer, né, o sentido direto. A gente acabou de ver ali a análise da concentração. Certo? Envolver com papel alumínio. O que tem a ver? Tem nada a ver, né? Aquecer com secador de cabelos. Ora, aquecer com secador de cabelos, estou ali colocando, né, dando uma temperatura maior. Então, estou fornecendo energia, estou aquecendo. Se eu aqueço, eu favoreço o sentido endotérmico, que é aqui, no caso, pela análise do ΔH, o sentido inverso. Então, é o que eu quero, né, gente? Tá? E aí a letra A, embrulharia no guardanapo de papel. Ora, o guardanapo de papel ele até poderia absorver um pouco da umidade, né? Mas olha o detalhe do Enem, né? Num curto intervalo de tempo. O que vai ser mais rápido? Secador de cabelo ou um guardanapo de papel? Secador de cabelo é mais rápido, né? Se você quer secar seu cabelo mais rápido, se ao invés de usar só a toalha, né, você vai lá e seca com o secador, ok? Então aqui a melhor opção, letra D. Aqueceria com secador de cabelos. Exatamente isso. Ok? E aí eu vou deslocar no sentido endotérmico, que é reconstruir aqui a coloração azul. Ok, jovens? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aí para o último fator, que é a pressão. Tá? E aí estou aqui, olha, né, com já a conclusão. Né? Se eu aumento a pressão, você vai deslocar no sentido com menos moléculas. Então a gente vai fazer uma análise de quantidade. Tá? E se você diminui a pressão, você vai deslocar no sentido com mais moléculas. Beleza? Tá? Então a gente vai fazer uma análise de quantidade. Já vou exemplificar. Detalhe, considerar apenas moléculas gasosas. Tá? Então você pode ter ali um que a gente chama de um equilíbrio heterogêneo. Substâncias aquosas, substâncias gasosas. Para analisar a pressão, a gente só analisa os gases. Ok? Então, olha, exemplo. É o mesmo exemplo anterior da temperatura, né? O NO2, que é castanho, né? Ficando aqui N2O4, que é incolor, lembra? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer a análise? Se você aumentar a pressão, né? Então, olha, a gente vai deslocar para o sentido de menor número de moléculas, como eu falei ali anteriormente. Como que eu vou analisar isso? Da seguinte forma, olha, eu tenho aqui 2 mols, tá vendo? 2. Você pode entender como 2 moléculas, 2 mols ou 2 volumes. Tá? E desse lado aqui eu tenho um só. Né? Eu tenho um mol aqui só, um volume, uma molécula, enfim. Tá? Então estou aqui, olha, no sentido direto, passando de uma situação de 2 para 1. Então tenho menos moléculas aqui desse lado. Ok? Então ao aumentar a pressão vai deslocar para o sentido que tem o menor número de moléculas, para o menor volume. Né? 2 volumes, 1 volume, tá? Então aqui no caso seria uma contração, né? Tô passando de 2 volumes para um só, ok? Da forma que você quiser analisar, vai ser isso. Aumentando a pressão, eu vou deslocar no sentido que tem menos moléculas, que aqui no caso é o sentido direto, para a direita, ok? Lembrando, gente, essa análise da pressão total, beleza? Tá? Se falar em pressão parcial, o teu raciocínio vai ser aquele raciocínio da concentração. Show? Então vamos fazer uma questão. Essa questão então da UERJ, né, fala assim: considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo. Então temos aqui 4 reações, né, 4 equilíbrios, tá? Após submetê-las a um aumento de pressão, tá? Então ele está aumentando a pressão. O deslocamento do equilíbrio gerou aumento também na concentração dos produtos na seguinte reação. Olha, então ele está dizendo que aumentou a pressão e que esse equilíbrio foi deslocado aqui no sentido dos produtos, tá? Lembrando, gente, olha, esquerda, reagente, direita, produtos. Esse é o sentido normal, no sentido comum, tá? Então, ok.
a gente vai então analisar as quantidades. Então, olha só, no primeiro aqui eu tenho aqui, olha, 1 de H2 mais 1 de 2 do lado dos reagentes. Então, teria 2, né? E do lado dos produtos eu tenho quanto? 2 só. Nesse caso aqui não está tendo variação de quantidade, né? Ou variação de volume, certo? Então, a pressão não altera esse equilíbrio, tá? Na situação 2 aqui, olha, 2 de SO2 mais 1 de O2. Então, aqui do lado dos reagentes eu tenho 3. E do lado dos produtos eu tenho quanto? 2 só, tá? Então, nesse caso aqui, um aumento de pressão realmente favorece o sentido dos produtos, né? Estou indo de uma maior quantidade para um de menor quantidade, tá? Ou de um maior volume para um menor volume, né? Estou contraindo, aumentando a pressão, ok? Vou só confirmar aqui os outros dois, olha. A situação 3 eu tenho 1 de CO, 1 de NO2, então tenho 2 desse lado dos reagentes. E do lado dos produtos eu tenho também, olha, 1 e 1. Total de 2, não tem variação de quantidade de volume, certo? E aqui a situação 4 eu tenho 2 desse lado dos reagentes. E do lado dos produtos eu tenho 2 e 1, total de 3. Nesse caso aqui estou aumentando a quantidade, né? Então seria uma expansão, estou aumentando aí o volume, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho a letra B como resposta, que é o exemplo 2 aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, agora a gente vai analisar o efeito do íon comum. É muito comum isso aparecer em questões, ok? Então, vamos lá. Eu vou analisar aqui, olha, o ácido hipocloroso, HClO, que se auto-ioniza, né? Ele ioniza em H+, e ClO-, né? Esse íon hipoclorito e aqui o nosso famoso H+, que caracteriza os ácidos. Ok. Então, a gente vai adicionar uma substância que tem um íon em comum. No caso aqui, o HCl, que vai ter em comum o H+, né? Então, o HCl ele é um ácido forte, ele ioniza quase que totalmente em H+, e Cl-, certo? Então, repara aqui, olha, temos em comum o H+. O que isso vai afetar o equilíbrio, né? Então, se eu coloquei ali um H+, vou olhar aqui, olha, para a velocidade V2, né, que é essa amarelinha aqui, a setinha amarela, né, que eu vou ter aqui o K2, concentração do H+, e do ClO-, né? Então, aumentando aqui o H+, porque eu coloquei o HCl, eu estou colocando mais H+, né? Nesse caso aqui, eu vou favorecer aumentar a velocidade da reação inversa, né, a V2. E aí eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, no sentido inverso, ok? Então agora vamos analisar um íon que reage, ou seja, um íon não comum, certo? Então eu tenho aqui o mesmo ácido, certo? E aí no caso eu vou adicionar agora hidróxido de sódio. Olha, o hidróxido de sódio é uma base forte, né? Ele vai ionizar, no caso aqui em Na+, e OH-. Esse íon aqui, ó, ele tem uma tendência enorme de juntar com o H+, para formar o quê? Para formar água, né? E a água permanece muito na forma não ionizada, né? Ela ioniza pouco. Então a água, ela fica mais na forma H2O do que em H+ ou H-. Né? Então quando você adiciona essa hidroxila, ela vai reagir com esse H+. Consequentemente, a quantidade de H+, a concentração de H+, ela vai diminuir. Se diminui a concentração de H+, a velocidade inversa, né, a V2, vai diminuir. Consequentemente, a V1 vai ficar maior que a V2. E aí eu desloco o equilíbrio para a direita, ou no sentido direto. Ok? Então vamos fazer uma questão que tem a ver com isso. Então, nesse exemplo, a gente vai analisar o efeito do íon comum ou não comum, né? Então, olha, ele diz aqui no Enem 2011, os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita.
O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, repara, temos aqui a hidroxiapatita, que ele citou, né? E aí, no processo de desmineralização, repara que esse sal ele meio que se dissolve, né? Ó, tudo aquoso aqui, tá? E temos aqui a característica aqui, olha, básica, né? Ele falou que de pH do biofilme, então esse sal ele tem uma hidroxila, isso caracteriza o meio básico, ok? Então ele diz aqui, olha, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de. E repare que as opções estão aqui, né? OH-, H+, OH-, H+, Ca2+, e aí que reage com o que aqui e tal, ok? Então, olha só, gente, o que nós temos aqui, né? A gente tem que dar uma analisada aqui, olha, ele falou em pH do biofilme, né? Lembrando um pouquinho da escala de pH, vocês lembram? Então, olha, vou lembrar aqui. O pH, né, aquela escala que mede acidez, basicidade, né, ela vai de 0 até 14. Né? O meio é o 7, que é o pH dito neutro. Correto? pH neutro. Então está aqui. Entre 0 e 7 temos um pH dito ácido. E aqui eu tenho um predomínio do íon H+, né? O íon H+, característica aqui do meio ácido. E aqui no meio básico, que vai de 7 até o 14, predomina o íon OH-. Então, repare que ó, temos aqui o íon OH- aqui, né? Que é a característica do meio básico. Repara que aqui na questão ele falou que o consumo da sacarose faz decrescer o pH do biofilme. Né? Então, tornando ele mais ácido, no caso. Né? Se faz decrescer o pH, vai tornar ele mais ácido. Quanto menor o pH, mais ácida é a substância. Né? Então, o pH 1 é mais ácido do que um 2, do que um 3 e assim vai. Ok? Então, olha, repara. Ele já está dizendo para você, olha, vai acontecer a desmineralização. Então, vai deslocar no sentido direto. Se você aumentar a concentração de quem? Ora, se você aumentar a concentração de hidroxilas, você vai deslocar no sentido inverso. Né? Você aumenta a concentração de hidroxilas, você vai ter aqui um aumento da velocidade no sentido inverso, né? O V2. Você vai mineralizar os dentes. Tá? Ele quer o contrário, ele quer que você desmineralize. Tá? Então não é isso que a gente quer. Né? A gente quer que desmineralize. A gente quer não, né? A gente não quer, mas a questão está profunda aqui, certo? Então, nesse caso, olha, aumentando a concentração de... A outra opção aqui é o H+. Né? Se você aumentar a concentração de H+, esse H+, reage com a hidroxila, gente. Né? Esses dois juntos formam o quê? Formam água. E aí... o H+ vai reagir com a hidroxila e vai diminuir a concentração de OH-. Diminuindo a concentração de OH-, vou deslocar o equilíbrio no sentido direto. Exatamente isso. Tá? Então, repara aqui, olha, que temos aqui, olha, a letra B. O H+ que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Tá? A outra opção que tem aqui embaixo seria Ca2+. Tá? Se você colocar mais Ca2+, você vai deslocar no sentido inverso também. Mesma coisa que colocar mais hidroxilas, né? Vai deslocar no sentido inverso. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? Nesse caso, não é um íon comum, né? É um íon que reage, ok? Um íon não comum. Beleza, galera? Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido aí o deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. Tá? Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários e a gente tenta responder. No mais, um grande abraço e até a próxima aula.